3 dias nós tivemos um curso de formação com as lideranças e ativistas e gestores para o fortalecimento dos comitês estaduais de equidade e de saúde integrada da população LGBT. Ontem nós tivemos a possibilidade aqui de um seminário avaliar a proposta desses cursos e dos projetos que estão em andamento, da parceria do DAGEP com a UNB e com a UERJ. E hoje nós temos a reunião ampliada do Comitê Técnico Nacional de Saúde Integral da População LGBT. E para começar a nossa reunião, nós vamos convidar a diretora do Departamento de Gestão e Apoio à Gestão Participativa, Kátia Souto, para dar as boas-vindas a vocês. Espero que todo mundo tenha chegado bem e começar os nossos trabalhos. Obrigado, André. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje, embora alguns e algumas já cansadas, mas entusiasmados, Eu acho que a energia de estar nesse debate, discutindo, buscando caminhos, fortalecendo alguns que já têm. Eita, hoje o branco vai predominar aqui com tons sobre tons, Eu sei, menina, pensa. Parece até que a gente veio combinado. Espero que seja fácil mesmo. Olha, Eliana, olha. Tá vendo? Olha, Leonardo Basso também. Não é? Mas é isso. Então hoje a gente tem também alguns convidados e convidadas que não puderam estar conosco nos outros dias, não porque não pudessem pessoalmente, Porque o convite foi para hoje, para essa reunião do comitê ampliado com os outros comitês. Então, membros do Comitê Nacional e convidados que a gente pediu que estivesse aqui hoje, pode ser um pouco repetitivo para quem estava ontem no seminário, mas acho que vale a pena, porque hoje a ideia é a gente discutir, fazer uma revisão, e mostrar para os comitês, principalmente, como é que a gente trabalha no nacional. Então, não deixa de ser um aprendizado nos 3 primeiros dias, e a grande preocupação nossa, o grande desafio, é o comitê ser algo vivo. E a gente tem essa troca de experiência. Tem comitês que já tem um tempo que está funcionando, tem comitês que estão começando, tem estados que não tem comitê e está querendo discutir, tem estado que foi muito protagonista, o comitê, para se organizar, para elaborar a portaria, para se estabelecer, mas agora tem dúvidas de como conduz o processo do dia a dia desse comitê, como é que ele funciona. É um comitê só de reuniões, não é? Então a gente quis fazer primeiro essa abertura, falando um pouco do papel do comitê, apresentando para vocês como é que nós temos trabalhado, não como assim, olha, é assim que se faz, mas é como uma experiência para reflexão. Cada estado é cada estado. Hoje a gente tem até pedidos de municípios de formação. Então é um pouco isso que a gente vai trabalhar. E nós pedimos para que nossos convidados, tanto Valéria, da coordenação do Núcleo de Saúde Pública aqui da UNB, que está conosco nesses 2 projetos, o projeto da pesquisa e do observatório, estivesse junto, porque a gente também vai ter momentos de apresentação, de diálogo, como é que isso se dá, por entender que isso, para nós, no Comitê Nacional, é uma das participações efetivas, e vocês poderem vislumbrar como é que pode dar isso à luz dos comitês estaduais. Ainda que o Estado não esteja contemplado dentro da pesquisa, porque é óbvio que nós não estamos fazendo os 27 estados. Quem é do Comitê Nacional sabe disso, porque a gente decidiu no Comitê Nacional quais seriam os estados, parte significativa dos municípios, também outras não, outros municípios foi delegado ao grupo que ficou trabalhando, porque a gente tinha dúvida como fazer a abordagem. E também os nossos parceiros da UERJ, do módulo EAD, que a gente também está aqui com eles, continuam conosco, exatamente para que a gente possa, durante essa manhã, tirar a dúvida do processo. O que a gente pensou para esse primeiro momento? Falar um pouco da nossa história de organização e construção do Comitê Nacional e apresentar as resoluções que a gente tem encaminhado, os encaminhamentos, as sugestões, já que não é um espaço de pactuação, mas que a gente considera como um espaço de diálogo, tanto o comitê quanto
os processos organizativos nossos, para que possa ser assim, uma experiência nacional. E aí cada comitê vê se isso, à luz do seu estado, da sua organização, se dá, né? Não queremos aqui dizer que é assim que tem que caminhar, de jeito nenhum, queremos compartilhar com vocês, né? Tanto os avanços que a gente tem tido ao realizar isso, quanto os desafios que estão postos, né? Então, o nosso Comitê Nacional, quando assumimos lá no departamento da coordenação, onde fica a política, nós verificamos, né, que o comitê ele tinha sido formado anteriormente para a elaboração da política, para a aprovação dela no Conselho Nacional de Saúde, para a pactuação. Então, quando eu assumi lá, já tinha sido aprovado no Conselho Nacional de Saúde, mas não tinha sido pactuado na CIT, na Comissão Intergestora Tripartite. Então, isso ainda não tinha acontecido. Então, em 2011, quando a gente assume, nós colocamos isso como uma prioridade. Primeiro, rever a portaria do comitê, porque a portaria dizia que o comitê existia para elaborar política. Na medida em que ele elaborou a política, entregou ao conselho, ele deixou de ter as reuniões e ditar a sua existência. Então, a gente revisou a portaria do comitê, redefinindo a sua composição e redefinindo a sua missão, né? E que é o comitê que nós temos hoje. Então, a gente ampliou a participação de sociedade civil dentro do comitê e também do Conselho Nacional de Saúde, do FONGES e do Conselho Nacional LGBT. Eram representações que não tinha na antiga portaria de elaboração da política. Então, essa ampliação, ela permitiu que nós tivéssemos um reconhecimento, principalmente dos dois conselhos, por entender que a política LGBT, ela não se resume só à saúde e era importante ter assento. Sugerimos, obviamente, indicamos na portaria que a representação tanto do Conselho Nacional de Saúde quanto do Conselho Nacional LGBT fosse do segmento da sociedade civil e é assim. Então, a gente encaminha sempre um ofício ao Conselho Nacional de Saúde e ele encaminha as duas vagas do Conselho Nacional de Saúde, assim como o Conselho Nacional de LGBT encaminha uma vaga ao comitê. O mesmo acontece nessa portaria em relação aos outros. Ao FONGES, a gente encaminha ao FONGES e o FONGES encaminha a sua representação, né? A mesma coisa na área governamental, para as secretarias. Os segmentos, a nossa decisão em nível nacional e compartilhada nas diferentes organizações, até foi numa reunião que nós apoiamos com passagens e, enfim, para deslocamento do Conselho Nacional LGBT, que ia discutir a composição do Conselho, a gente fez um dia antes, né, e convidamos, além daqueles movimentos sociais, outros. Nós definimos que seria por segmento. Então, não existe na nossa portaria, assim, uma entidade definida. A gente tem o segmento de lésbica, o segmento de gays, o segmento de travesti, o segmento, né, de homem trans e mulher trans. Então, dessa forma que nós definimos. Então, para essas aí, nós temos 2 vagas de mulheres lésbicas e bissexuais, 2 vagas de homens gays e bissexuais, uma vaga travesti, uma vaga mulher trans e uma vaga mulher trans. O que na composição você tem 7, e levando em conta que as outras 3 representações de conselho são da sociedade civil, você chega a um número de 10. A ideia do comitê, como ele não é deliberativo, não é ter pactuação, até porque os espaços de pactuação são outros, né, de deliberação são outros no nosso sistema único de saúde, é a CIT para gestão e é o Conselho Nacional de Saúde. Nós representamos isso e queremos fortalecer esse lugar. Daí porque o conselho lá. Nós também temos o nosso comitê nacional, e achamos importante, a representação do CONAS e do CONASEMS, exatamente por entendermos, né, que a gestão não é feita só pelo Ministério da Saúde. O SUS, ele tem que ter na sua representação nacional sempre o CONAS e o CONASEMS, porque é ali que se articulam as secretarias municipais e estaduais de saúde, né? E a gente sabe que é diferente a decisão e a vontade política em cada um dos estados e municípios. Elas não é igual, né? Não tem um sinal de igualdade. 5.565 municípios têm o mesmo compromisso com a política LGBT. 27 estados têm o mesmo compromisso com a política LGBT. Nós sabemos que não
é? Vocês mais do que eu estão lá na ponta vivenciando isso, seja como movimento social, seja como gestor local, né? E nós, gestores, sabemos o quanto nós temos que pautar ela no meio de tantas prioridades que a saúde tem. E como é que a gente dá visibilidade à definição de que essa é uma prioridade. Então, a gente tem isso. E temos, enquanto Ministério, representação das nossas secretarias. Todas as secretarias estão representadas proporcionalmente à relação que ela tem com a política, obviamente, né? A gente tem a SVS, a SAS, a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação. E à medida que nós fazemos um planejamento, então nós temos, todo mundo, todo gestor tem o seu plano de saúde. Nós temos o Plano Nacional de Saúde, vocês têm estaduais e municipais. Esse plano, ele vira um PPA, né? Um plano absolutamente que vai definir metas e orçamento para isso. Esse plano, a gente depois, enquanto secretarias dentro do Ministério, pegamos o PPA, temos o recurso X para cada secretaria, então a SEGEP tem o seu recurso, a SAS tem o seu, e aí cada departamento vai ter. Então, quem é do Comitê Nacional sabe que nós, em 2011, apresentamos o planejamento do DAGEP a partir do plano operativo pactuado, né? Então, para cada eixo, para cada ação. E, em função disso, nós vamos trabalhando as nossas prioridades e discutindo os nossos recursos financeiros e apresentando. Então, obviamente, como o nosso departamento é um departamento que tem a missão do apoio à gestão participativa e ao controle social, nós temos recursos para isso. Não necessariamente você tem um DAGEP nas secretarias estaduais e municipais. Às vezes você tem, né, vamos dizer assim, uma SEGEPinha, como a gente brinca, ou uma pessoa, né? Então depende de cada estado. E não necessariamente no estado ele está alocado o recurso como o nosso estado. O que nós temos é a política Participa SUS, que repassa para os estados recursos financeiros, fundo a fundo, que define, né, que deverão ser utilizados para implementação de ouvidoria, fortalecimento da auditoria, apoio e formação dos comitês e apoio à formação e capacitação de conselheiros de saúde. Mas isso não, já foi apresentado para vocês, né, durante o curso, isso, inclusive, isso não significa que automaticamente teve estado, por exemplo, que gastou todo o recurso com auditoria e ouvidoria. A autonomia dos estados, gente, nós não temos interferência. O recurso é repassado para desenvolver a possibilidade dessas 5 ações que compõem a nossa missão. Assim como nós, a SEGEP não só tem recurso para o DAGEP, ele tem para a ouvidoria, ele tem para a auditoria, ele tem, né? Então, nós reunimos e discutimos como fazer isso. E aí, é claro que o protagonismo de cada movimento social é que vai, na verdade, garantir uma discussão no seu estado disso. Tem estado que passa pela CIB, tem estado que simplesmente passa pelo planejamento interno do próprio estado. Então, tem várias formas diferenciadas disso acontecer, não tem uma única. Tem estado que a SEGEPinha está na SAS, tem estado que a SEGEPinha está no planejamento, tem estado que a SEGEPinha está direto no gabinete do secretário. Cada estado tem uma forma de organização. Tem estado que colocou as ações nossas de gestão participativa na SVS, porque já tinha uma sensibilidade na AIDS, aí colocou lá. Então, tem muitas diferenças, né? E as diferenças, elas têm que ser respeitadas, porque é a forma de organização e de estrutura de cada estado. O que tem o recurso está lá. Então, a partir disso, a gente percebe qual é o papel do comitê nisso. O papel do comitê não é deliberativo nisso, mas ele pode ter um protagonismo de também ajudar a elaborar esse planejamento e, ao mesmo tempo, de desenvolver as ações para a implementação da política. O plano operativo, sim, ele é pactuado na CIT. As ações, as estratégias e ações que contém no plano, eles são instrumentos riquíssimos. E aí eu acho que a gente não pode continuar pegando esse livrinho azul e não lendo ele, e não adaptando ele à situação local, né? E eu ainda vejo, não precisa nem levantar a mão, isso aqui não é uma crítica, é uma reflexão, né? Eu ainda vejo, né, gestores em movimento social que atuam junto a essa política que desconhecem, mas que já receberam umas 5 ou 6 vezes esse livrinho, mas não parou para pegar e ir na página do plano operativo e pensar
ação por ação, como é que ela pode se expressar no seu estado. E isso é um momento reflexivo, não é de carapuça nem de nada, tanto para gestor quanto para movimento social, porque também tem movimento social que não leu e que fica falando no geral, em vez de pegar e falar assim, pô, vamos ver o que é essa ação, o que é esse eixo de acesso, o que pode significar essa estratégia, como é que ela pode acontecer no meu estado. E esse é um exercício que pode ser absolutamente feito nas reuniões dos comitês estaduais. E acho que é rico que seja. Porque a pauta do movimento também tem que se expressar dessa forma. Porque se for, o movimento tem a sua autonomia, ele não precisa ir para o comitê para dizer que a demanda dele é essa. Aí ele pede uma audiência com o secretário estadual e municipal e apresenta enquanto movimento. Não é verdade? E é assim que tem que ser feito. Agora, o comitê tem um outro papel. Ele tem um papel para nós, da nossa experiência, né? E eu falo, e eu quero que os nossos membros do Comitê Nacional também possam falar na nossa rodada de abertura, de que tem sido assim conosco. E a gente chega lá e discute, faz sugestão, normalmente a gente apresenta o planejamento, as pessoas, seja da sociedade civil, seja de governo, opinam, né? Nós também não vamos dizer, SEGETs faça assim, SAIS faça assim, jamais, porque eles têm